3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como é bom estar com os ponteiros alinhados. Como é bom estar com a nossa vida em ordem. Como é bom estar atento à vontade de Deus, à palavra de Deus e estar seguindo no caminho estreito, no caminho certo, no caminho reto, no caminho de Deus, na palavra do Senhor. Não é verdade? A paz no coração, a alegria em servir ao Senhor, há um gozo que ninguém explica. É maravilhoso. Bem, nesta série de programas dentro do livro de Atos dos Apóstolos, estamos acompanhando a história da igreja. Como que a igreja nasceu, como ela se espalhou, e uma das formas que a Bíblia nos registra de o crescimento da igreja, desse espalhar da igreja pelo mundo, foi através do apóstolo Paulo, das suas viagens missionárias. É claro que não foi só Paulo que viajou, não foi só Paulo que levou o evangelho pelo mundo, todos os apóstolos, mas Lucas escreve o livro de Atos e acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Estamos na terceira e última viagem de Paulo e nós hoje vamos ver no nosso programa o retorno de Paulo a Jerusalém. Quando ele retorna, cada viagem ele voltava até Antioquia, de Antioquia a Jerusalém, prestando relatório, contando como foi a sua missão. E agora, Paulo está retornando na sua terceira e última viagem missionária. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Deixe o seu coração aberto para Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. Ele é maravilhoso e fala conosco. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vimos então que houve 3 viagens missionárias de Paulo, viagens em que ele estava em Jerusalém. Logo depois de converter em Damasco, ele veio para Jerusalém e ali em Jerusalém também começaram a persegui-lo. Começaram a querer pegar o Paulo, prendê-lo, e Barnabé então o leva para Antioquia e de Antioquia para Tarso. Barnabé e com outros irmãos chegam a Antioquia e veem como o evangelho está crescendo, como os irmãos receberam com tanta alegria, como ali está Filipe e suas filhas, que são meninas que têm o dom de profetizar, como que o evangelho está se expandindo em Antioquia. E a igreja de Jerusalém envia Barnabé como apóstolo para Antioquia, para consolidar a obra, para fortalecer os irmãos. Barnabé, então, quando ele vê o crescimento da igreja em Antioquia, Barnabé sabe que Paulo tem o dom de mestre. Paulo sabe ensinar com muita graça. E como ele já havia muitos discípulos, muitos que se converteram, aqueles discípulos precisavam de um mestre, precisavam de Paulo. Barnabé busca Paulo em Tarso e então ali em Antioquia eles ficam durante muito tempo fortalecendo os irmãos. Ali começam então de uma maneira tão linda os diáconos em Jerusalém, diáconos espalhados pelas igrejas, vai se fortalecendo, se fundamentando e se estruturando a igreja com a sua liderança. Paulo e Barnabé, então, são enviados pelo Espírito Santo para a primeira viagem missionária. E Paulo vai com Barnabé. Vão subindo ali, pegando pela parte da Ásia, entrando ali na Europa, e eles vão levando o Evangelho, vão plantando igrejas por onde passam. Depois voltam, consolidando toda a obra, contam em Antioquia como foi, vêm até Jerusalém, trazem o seu relatório e depois partem para novas arrancadas missionárias. Na terceira viagem de Paulo, quando ele está voltando, ele se despede dos irmãos. Em Mileto, ele manda chamar os irmãos
de Éfeso, a liderança, e traz um lindo sermão. No capítulo 20 de Atos, ele traz a sua mensagem e traz um relatório da sua vida. Assim como Jesus, em João 17, antes de ir para a cruz, antes de ser preso, Jesus ora como sacerdote. Ora diante dos discípulos. Ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Paulo também, aqui em Atos capítulo 20, em sua última viagem missionária, ele chama os irmãos, os líderes, os pastores, os profetas, os evangelistas, e ele diz: olha, eu nunca cobicei de vocês, nem ouro, nem prata, eu nunca quis nada, fama, nome, dinheiro, nada disso. Nunca tive a minha vida por preciosa para mim mesmo. O que eu quis foi cumprir a carreira que me era proposta. Foi testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que eu quis e fiz entre vocês foi testemunhar quem é Jesus. E dar o testemunho do evangelho da graça de Deus. Isto é o que eu busquei fazer, isto é o que me trazia e me trouxe sempre alegria ao coração para cumprir o propósito de Deus. E Paulo, então, ele se despede dos irmãos ali naquela praia. Antes de tomar o navio, antes de partir para Jerusalém, em sua última viagem, na sua despedida. Nós vamos ver em Atos 20, 36 a 38, a despedida de Paulo. Está escrito assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que dissera que não mais veriam seu rosto, e o acompanharam até o navio. Depois que Paulo, então, trouxe aquela mensagem tão linda que está registrada em Atos 20, Paulo despede dos irmãos. Eles estão tristes. Não é para menos, pois Paulo disse que não mais veriam seu rosto. Paulo está indo para Jerusalém e ele mesmo disse: olha, eu sei que em Jerusalém me esperam prisões, açoites, eu sei que não vai ser fácil, mas a minha vida não é preciosa para mim, mas eu quero cumprir a vontade de Deus. Como você se sentiria sabendo que Deus te envia para um lugar onde você vai ser perseguido, onde você vai ser maltratado, onde você pode ser preso, até mesmo torturado, açoitado e até mesmo morrer por causa de Cristo? Será que você iria? Será que você estaria disposto a fazer a vontade de Deus, sabendo que não é teologia da prosperidade? Ah, Deus é aquele que dá tudo do bom e do melhor. Sim, Deus dá do bom e do melhor. Mas Ele diz que o bom e o melhor não são para aqui e agora. Aqui, a Bíblia nos diz que somos entregues à morte o dia todo. A cada momento, eu e você temos de decidir se vamos querer dar a vida por Cristo ou não. Se vamos querer fazer a vontade de Deus ou a nossa. Hoje, vivemos em um tempo em que as pessoas, desde as crianças, querem fazer a sua vontade. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E não olham os filhos, não olham o marido, não olham a esposa, não olham Deus. Sem nenhum temor, eu tenho o direito de ser feliz. Isso acarreta infelicidade. Isso acarreta desgosto, pecado, tristeza, morte. Sim, nós aqui estamos para servir o Senhor, para amar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Paulo, ele sabia que
esperavam em Jerusalém. Prisão, açoites, mas ele não deixou de cumprir. Paulo então faz a sua viagem até Tiro. Vamos ver? Está escrito em Atos 21, dos versículos 1 ao 4. Lemos assim o que Lucas escreveu. Depois nos apartamos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Bem, o texto aqui nos mostra Lucas dando exatamente o roteiro da viagem. Então, saíram ali de Mileto, foram para Cós, para Rhodes, para Pátara e chegaram até tomando aquele navio que ia para Fenícia. Fenícia com as suas famosas cidades de Tiro e Sidom. Fenícia hoje é o Líbano, não é? O Líbano, Tiro e Sidom. Tiro, uma cidade marítima, e o Senhor Jesus havia dito, né, nas profecias dos profetas do Antigo Testamento, disse que Tiro seria uma cidade que seria destruída pelo mar. Todas as suas belezas estariam ali submersas. E até hoje eles encontram tanta coisa, tantas descobertas arqueológicas submersas na região de Tiro. Mas era uma cidade próspera, uma cidade comercial, uma cidade onde primeiramente o vidro foi fabricado e as coisas de vidro, vidro murano, tantas coisas tão lindas na cidade de Tiro. Paulo vai até Tiro e diz aqui, quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, chegamos a Tiro, pois o navio deveria ser descarregado ali. Não era o ponto final para Paulo, mas era um ponto em que a viagem o levava. Sabe, na nossa vida há momentos assim também. Não são o nosso ponto final. Não são aquele ponto, ou aquela cidade, ou aquele momento para onde Deus nos quer levar e nos preparou para ir. Mas atravessamos muitas regiões. Talvez nas suas férias, talvez numa viagem pela família, para um casamento, para visitar um parente. Você passe por alguém numa lanchonete, num restaurante, num posto de gasolina, onde Deus vai te usar para dar uma palavra. Às vezes uma simples frase que vai mudar para sempre a vida daquelas pessoas. Nós não sabemos até onde chega a nossa influência. Não sabemos até onde chegam as nossas orações. Não sabemos até onde chegam as nossas palavras, o nosso testemunho. Quando o pastor Márcio era ainda jovenzinho, seminarista, ele ia para o seminário a pé. Era longe, gastava 1 hora ou um pouquinho mais caminhando a pé até o outro bairro. E então, saindo de casa, passava numa região onde havia uma zona de prostituição, onde havia muitas mulheres, muitos bares. Era um trecho, era um quarteirão bem pesado, aquele quarteirão ali no início da Rua Bonfim, no bairro Bonfim, em Belo Horizonte. E certo dia ele estava indo a pé e ele então viu um jovem que ele conhecia, um jovem que ele viu na igreja, saindo de um daqueles prostíbulos. E ele pensou, este não é o lugar para ele estar. E começou a conversar com ele.
e falando com aqueles jovens sobre a vida em Cristo, sobre a santificação, sobre a salvação, e o rapaz não queria muito ouvi-lo, não estava muito disposto, mas ali estava um laranjeiro. Naquela época, 50 anos atrás, nós tínhamos muitos carrinhos de laranjeiros pelas ruas de Belo Horizonte, que descascavam suas laranjas numa maquininha e vendiam as laranjas descascadas no parque, nas praças. E o laranjeiro estava escutando a conversa. Não era com ele, mas ele estava escutando. E então, aquele laranjeiro, aquele moço foi embora chateado com o Márcio, mas o laranjeiro disse para ele: moço, desculpa, eu ouvi tudo que você falou para aquele moço e meu coração está ardendo aqui. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o que você falou. Então ele pegou um folheto no seu bolso, tinha ali o endereço da igreja e ele disse: vai a essa igreja, vai hoje à noite, quero te encontrar lá. Era uma série de conferências evangelísticas que estavam acontecendo na igreja. E aquele moço veio, e ali naquela noite, ele entregou a sua vida a Cristo. Ou seja, aquele dia, meu irmão saiu de casa para ir ao seminário, mas lançou semente pelo caminho onde passava. E vida, aquele homem se converte, é um obreiro, é um homem que toda a sua família veio a Cristo e trabalha intensamente na sua igreja hoje. E assim, Paulo está nos mostrando aqui que por onde ele passa, mesmo que não seja ali o seu destino final, ele vai deixando a semente, ele vai deixando a luz brilhar. E aqui nós vamos ver que vai ser feita uma oração de despedida pelos irmãos de Tiro. Não era ainda o destino final de Paulo, mas ele está ali em Tiro. Atos 21, de 5 a 6, nós lemos assim: passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Os irmãos de Tiro. Paulo estava ali só porque o navio ia descarregar em Tiro. E olha, não tinha os grandes guindastes, não tinha os grandes containers, então todo descarregar e o carregar o navio era nos ombros dos homens, dos trabalhadores e dos escravos. Então era um trabalho demorado. E Paulo aproveita aquele tempo que está ali para visitar os irmãos, para confortar os irmãos, para fortalecer os irmãos de Tiro, uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade romana, uma cidade da Fenícia, do comércio, do luxo, do mercantilismo. Ali estava Paulo com os irmãos, enquanto o navio era descarregado e novamente carregado. Paulo podia dizer: eu vou descansar, eu vou tirar esses dias para dormir, eu quero descansar um pouco, a viagem é longa, é pesada. Ele estava trabalhando com os irmãos. Diz aqui que ao acompanhar os irmãos, depois, na partida de Paulo, todos vieram aqui, cada um com sua mulher e filhos, vieram até fora da cidade. Vieram se despedir de Paulo, vieram até fora da cidade as famílias. Paulo pregava para as famílias, cada um com sua mulher e seus filhos, e ajoelhados na praia, oramos. Olha que cena tão linda, a despedida de Paulo, aquela pequena multidão ali, famílias com suas mulheres e filhos, acompanharam Paulo fora da cidade e despedindo-nos uns dos outros,
embarcamos. Depois que embarcaram, depois que entraram no barco, voltaram para suas casas. Gente, é lindo demais nós podemos olhar nos detalhes das histórias bíblicas como Deus fala conosco. Em detalhes como Deus trata do Evangelho com famílias. Famílias. Aquele carcereiro de Filipos, ele disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele perguntou pela salvação dele, o que eu devo fazer para ter o perdão dos meus pecados? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esta promessa é linda demais. O Senhor nos diz: serás salvo tu e a tua casa. Quando uma pessoa recebe Jesus numa família, ela está trazendo a bênção até 1000 gerações dos que vierem dela, dos seus filhos, filhos de seus filhos, até 1000 gerações. Agora, quando uma pessoa na família recebe a Cristo, a família vai ser abençoada, um a um. A gente pode crer que até no momento da morte, seu irmão, seus pais, seus queridos hão de ser salvos. Hão de ser salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ali na despedida de Paulo, vêm as famílias, cada um com suas mulheres e filhos. Os discípulos, imagino como cantaram, imagino como oraram. Podemos imaginar como choraram, ajoelhados ali na praia. O crente, o cristão, ele não tem vergonha da sua fé. Ele se ajoelha diante de todos. Hoje estamos vivendo um tempo tão especial no nosso país, em que muitos podem se acovardar e dizer: eu não quero me expor diante de tudo que está acontecendo no país, porque o Evangelho já tem sido visto como algo inimigo do sistema socialista. Nós sabemos que hoje no mundo, lá na China, na Rússia, na Coreia do Norte, o comunismo ele não podemos dizer, anticapitalista. Antes, os criminosos, eles lutavam contra o capitalismo. Mas são países capitalistas. Mas hoje, o socialismo é anticristão. Então, todos em comum têm a perseguição ao cristianismo. E será que vamos nos acovardar? E será que vamos dizer: eu não vou ser cristão? Daniel, na época dele, houve uma grande perseguição contra ele, contra o povo de Deus. Então o rei pôs um decreto dizendo que todos deveriam orar, fazer qualquer pedido ao rei e não aos seus deuses. Eles queriam pegar Daniel. E Daniel podia pensar: bom, já que o rei quer durante um mês, eu vou ficar um mês quietinho, sem orar. Um mês eu não vou abrir minhas janelas, eu vou orar lá no banheiro, vou ficar quieto. Não. Daniel tinha suas janelas abertas voltadas para Jerusalém. E ele orava. Aqui, o povo está orando na praia, ajoelhado na praia. Será que você teria coragem de se ajoelhar na praia e orar? De cantar louvores a Deus, de escrever na areia: Jesus é o Senhor, de escrever: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem coragem de falar da sua fé na universidade, na faculdade, na escola, com os amigos, no trabalho? Ajoelharam na areia, oraram, se despediram de Paulo. Cristão é corajoso e testemunha a sua fé. Como está a sua vida cristã? Você é corajoso? Você tem fé? Você tem testemunhado desta luz que está dentro de você?
Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração e Te peço, passe em revista a minha vida. Aquilo que não é Teu, Senhor, remove do meu coração. Lava-me, limpa-me de todo pecado, de todo mal e dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser somente Teu, para fazer a Tua vontade, para alegrar o Teu coração. Ajuda-me a fazer o que Tu queres. Dá-me coragem para testemunhar, sabedoria para falar do Teu nome e vidas sejam salvas através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Seja sábio, seja santo, seja corajoso, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.